Olá, hoje iremos falar sobre o trovadorismo, que é considerado o primeiro movimento literário da literatura portuguesa. Vamos lá? Antes de entrarmos em questões propriamente literárias, creio ser bem interessante fazermos uma pequena reflexão linguística acerca da formação da língua portuguesa. Como eu creio que a maioria saiba, o português é uma língua que advém do latim, mas essa passagem da língua latina para chegar ao português moderno, como conhecemos hoje, ou seja, como a gente falando que português usa, não foi esse processo estável. Foi um processo que se deu por várias fases. Então, como aqui neste mapa, vocês veem a Península Ibérica, que é formada por Portugal e por Espanha. Quando o Império Romano conquistou esse território, eles trouxeram a sua língua, que era o latim. Mas havia uma pequena diferença entre o latim que era usado na igreja ou em alguns âmbitos burocráticos e o latim que era falado cotidianamente, por exemplo, pelos soldados, que existiam em grande número e estavam presentes em todo este território, tanto na Espanha quanto em Portugal. Então, com o passar do tempo, da confluência desse latim vulgar, começaram a surgir formas de falar que já podiam ser consideradas línguas diferentes do latim. Uma dessas formas que emergiu entre essa parte que está em azul, que é a atual Galícia, e um pouco dessa parte branca, ou seja, que é a região que representa Portugal, emergiu uma variedade que foi conhecida como galego-português. Desse galego-português é que hoje emergiu o português moderno e o galego moderno, que, embora o português e o galego sejam línguas bem semelhantes, eles também apresentam grandes diferenças. Então, podemos compreender o galego-português como um momento de integração linguística e também cultural entre o que viria a ser Portugal, já que o país Portugal e o reino Portugal é mais novo do que o reino de Galícia. Então, é justamente isso. É nesse galego-português, nessa variedade arcaica, em que foram escritos os textos trovadorescos. E, na Idade Média, essa língua, esse galego-português, era considerado uma língua literária, ou seja, uma forma de comunicação de prestígio, uma língua que servia para escrever literatura, uma língua bem valorizada. Feita essa reflexão sobre a língua, então, e já entendendo que a literatura trovadoresca não é escrita no português moderno, que a gente usa, mas sim escrita no galego-português, que é uma variedade que congrega tanto o galego quanto o português. Agora vamos às características da literatura trovadoresca. A primeira característica é que ela se marca com uma literatura de caráter oral, ou seja, nisso a poesia se confunde com canção. Esse movimento se concentra, está datado na Idade Média, mais precisamente tendo início a partir do século XII, e o nome trovadorismo advém de trovador, que eram majoritariamente esses artistas que compunham essas poesias, que eram acompanhadas por música. Então, enquanto hoje a poesia normalmente não é acompanhada por música, naquele tempo havia esse intercâmbio. Então, tanto a gente pode entender essas composições como canção quanto poesia. Mas, no âmbito da literatura, elas são entendidas como poesia. E
Essa literatura, essas cantigas trovadorescas, estão compiladas em cancioneiros, que seriam espécies de grandes livros para juntar essas cantigas que foram produzidas ao longo do tempo, ao longo deste período trovadoresco. Alguns cancioneiros são o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e o Cancioneiro das Cantigas de Santa Maria. Aqui vocês podem ver imagens de algumas folhas de alguns cancioneiros para entenderem melhor como é. E, então, já de posse do conhecimento de que o trovadorismo se põe, então, como esse movimento que é notadamente marcado por essa produção poética, por essa produção em cantigas, temos alguns tipos de cantigas. Primeiro, temos a poesia lírica, que notadamente trata do amor. Essa poesia lírica pode ser dividida em cantigas de amigo e cantigas de amor. Além disso, há a poesia de cunho satírico, que gira em torno de crítica. Dentro dessa poesia satírica, temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Além disso, também temos uma poesia de cunho mais religioso, que se destina, se serve e se preza a louvar a Virgem Maria. E nesse contexto temos as cantigas de Santa Maria. Mas, embora haja essa divisão e essa caracterização, e cada gênero, cada espécie, cada tipo de cantiga possa ter suas características marcantes, é bom lembrar que não são características excludentes, ou seja, uma cantiga pode compartilhar semelhanças com outro tipo de cantigas de amigo. Agora, feita essa distinção entre os tipos de cantigas, agora iremos aprofundar mais sobre as características gerais de cada tipo de cantiga e veremos um exemplo de cada, para que vocês compreendam melhor. A respeito das cantigas de amigo. As cantigas de amigo têm raízes ibéricas nas festas rurais e populares, ou seja, elas se originam daquele próprio território que vocês viram no mapa, que é composto por Portugal e por Espanha. Elas têm ambientação rural, que há referência a elementos naturais, como a floresta, animais, flores. Elas apresentam uma linguagem bem mais simples, com estrutura paralelística e forte musicalidade. A estrutura paralelística é referente a essa repetição, a estruturas bem semelhantes. Então, nessas poesias, nessas cantigas, vocês não verão, por exemplo, muita diferença entre os versos. Vão ser versos semelhantes que variam apenas uma palavra ou alguns termos. Nessas cantigas temos um eu lírico feminino, que geralmente é uma camponesa, que lamenta pela ausência do amado, o amigo, nesse caso, que está longe, ou pode ter ido para a guerra, ou está distante, e ela está sofrendo pela ausência desse amado. E nisso, a gente vê um amor muito mais espontâneo, porque é um amor real, que é realizado, porque ela ama ele e ela está com saudades. É importante mencionar que nas cantigas de amigo, embora tenhamos um eu lírico feminino, elas são escritas por homens. Seria apenas uma invenção poética, coisa bem comum hoje em dia. Como exemplo, eu trouxe essa cantiga de amigo, que é de Martin Codex. E ela diz assim: Ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo, e ai Deus, se verra cedo. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes, meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Se viste, meu amado, o porquê hei grande cuidado, e ai Deus, se verá cedo.
Então, como vocês veem, principalmente nestes termos destacados em verde, temos nessa cantiga uma mulher que interpela as ondas do mar e também a Deus, onde está seu amado, seu amigo. E ela diz que ela está suspirando, ou seja, para representar que ela está com saudades, ela está melancólica pela ausência desse amigo, desse amado que não está presente neste momento. Além disso, temos as cantigas de amor, que elas podem ser, de certa forma, contrapostas às cantigas de amigo. As cantigas de amor têm raízes na poesia provençal, que a Provença é uma região da França. Elas apresentam, nesse contexto, uma linguagem mais rebuscada, mais trabalhada, que segue os princípios da arte de trovar. Seria mais ou menos uma cartilha que ensinaria a esses poetas trovadores como trovar de maneira adequada. Nisso, elas apresentam uma ambientação aristocrática, ou seja, uma ambientação de lugares mais finos, mais requintados, como, por exemplo, um castelo. Elas também têm um eu lírico masculino, que notadamente será um cavaleiro, que lamenta pela amada. Só que há uma pequena diferença aqui. Se nas cantigas de amigo, esse amor é realizado, nas cantigas de amor isso não acontece, porque o eu lírico, esse cavaleiro, lamenta porque a amada não dá bola para ele, ou seja, ele está sofrendo pela coita, que é esse amor irrealizado, esse amor que não acontece. Ele admira a amada, mas ela não dá bola para ele. Também temos que, nessas cantigas, um amor cortês e convencional, que é justamente um acréscimo a essa ideia da coita. Porque se o amor não acontece, mas nessa poesia é criado todo um jogo que relaciona amor e sentimentalismo, mas é um amor muito mais convencional, muito mais irreal, já que ele de fato não acontece. Como exemplo, eu trouxe essa cantiga de Dom Diniz. E ela diz assim: amor, em que grave dia vos vi, pois aqui tão muito há que eu servi. Jamais nunca se quis doer de mim, e pôs-me todo este mal, per vós vem. Minha Senhor, haja bem, pois est assim, e vós hajades mal e nunca bem. Em grave dia que vos vi, amor, pois há de que sempre fui servidor. Me fez e faz cada dia pior, e pois hei por vós tal coita mortal. Faça bem, faça Deus sempre bem a minha Senhor, e vós, amor, hajades todo mal. Pois da mais cremosa de quantas som, jamais não pude haver-se coita não. E por vós vivo eu em tal perdição, que nunca dorme estes olhos meus. Minha Senhor, haja bem por tal razão, e vós, amor, hajades mal de Deus. Então, como vocês veem, nessa poesia temos esse lírico masculino, que é um homem, que provavelmente é um cavaleiro, que lamenta por essa amada que não dá bola para ele, ou seja, ela ignora. Por isso que ele disse, grave dia em que vos vi, porque depois desse dia que ele a viu e se apaixonou, ele ficou perdido. E até ele cita, olha, coita mortal, ou seja, demonstrando esse sofrimento e que nunca mais os olhos deles dormiram, ou seja, de tanto chorar, de tanto sofrer por essa amada que não dá bola para ele, ele vive nessa coita sentimental. Agora temos as cantigas satíricas, que são a cantiga de escárnio, que é marcada por uma crítica indireta e normalmente não se cita nomes, mas pode haver casos que sim. Nas cantigas de escárnio temos uma linguagem mais bem trabalhada, com sutilezas, trocadilhos e ambiguidades, e que é marcada pela ironia. Ou seja, nessa cantiga de escárnio, vamos ter um processo em que
vamos escarnecer da figura de alguma pessoa. Vejamos o exemplo, que é de João Arias de Santiago. Uma dona, não digo eu qual, não agourou o gano mal, pelas oitavas de Natal. Ia por sa missa ouvir, e houve um corvo carnaçal, e não quis de casa sair. A dona, muito bom de coração, oira sa missa então, e foi por ir o sermão, e vedes clo foi partir. Houve-se um corvo carão, e não quis de casa sair. E dona disse, que será? E o clérigo este já revestido e maldizer mar, se me a igreja não vir. E disse o corvo, quá, quá, e não quis de casa sair. Nunca tais agoiros vi, desde aquele dia em que nasci. Com a questão houve aqui, e ela quis provar de si ir. E houve um corvo sobre si, e não quis de casa sair. Como vocês veem nessa cantiga de escárnio, ele não cita nenhum nome. Por isso que ele diz, uma dona, não digo eu qual, só que ela, por meio dessa linguagem mais trabalhada, por exemplo, compreendam que corvo é uma metáfora para algum homem, a parte diz que essa senhora ia para a missa, só que quando ela viu esse corvo, e imagine quem será esse corvo, ela deixou de ir para a missa para se encontrar com esse corvo. Ou seja, ele, nesse poema, não cita nomes, mas faz esse processo de zombaria com essa figura feminina. Agora chegamos às cantigas de maldizer, que tem uma crítica direta e geralmente cita-se a pessoa que é criticada. Nisso, elas também apresentam uma linguagem mais agressiva, mais direta e, até certo ponto, até obscena, com o uso de, por exemplo, alguns palavrões. E elas são marcadas por essa zombaria, já que, em vez de ironia, é uma zombaria porque é um processo bem mais direto que identifica a pessoa que é maldita. Como exemplo, eu trouxe essa cantiga de Pedro Amigo de Sevilha. Dom Estevão, ouí por vós dizer, de uma mulher que queredes grão bem, e que é guardada, e que, por nulharém, não a podedes, amigo, ver. E ao ouvir de que ei grão pesar, que, quanto houvestes, todo no lugar, o ela é, fostes e despender. E pois ficaste pobre, sem haver. Não vedes cá fazeste mal sem? Sequer a gente a grão mal volo tem. Por ides tal mulher que grão bem querer, que nunca viste rir nem falar. E, por mulher tão guardada, ficar-vos vejo eu pobre sem conhecer. E não vedes, homem pecador, qual este mundo e este icção? Não conhecedes, mesquinho, que não se pagam já de quem fez o pior? Nessa poesia, nessa cantiga de maldizer, o eu lírico identifica o nome, que é Dom Estevão, e caçoa da imagem dele, por ele ser uma pessoa mesquinha, que por gostar de uma mulher ficou pobre. Só que é interessante porque a gente vê que ele está zombando dessa imagem pelo fato de a mulher não ligar para ele. E esse Dom Estevão, interessado nessa mulher, gastou seus pertences por ela, mas ficou pobre e não conseguiu conquistar essa mulher. Agora chegamos às cantigas de Santa Maria. Convencionou-se entender que elas são compostas pelo rei Afonso X, o Sábio. As cantigas de Santa Maria são um cancioneiro composto por mais ou menos 400 cantigas. Parte dessas cantigas trata de histórias e milagres associados à Virgem Maria, e tem um caráter mais narrativo, e parte dessas cantigas trata de louvores e elogios, como se fossem hinos sagrados. E essa parte é muito mais lírica e mais poética. E essas cantigas, de certo modo, têm um caráter moralizante, pois em todo momento, lendo-as, veremos que elas incentivam a conversão,
mostrando como o cristianismo, como a religião católica pode ser boa e como a imagem da Virgem Maria deve ser louvada. Veremos um exemplo. E ele diz assim: Rosa das rosas et flor das flores, dona das donas, senhor das senhores, rosa de beldar e pradecer, et flor da alegria et de prazer, dona em mim piedosa ser, senhor em colher coitas et dores, rosa das rosas et flor das flores, a tal Senhor deu homem muito amar, que de todo mal o pôde guardar, e pode-lhe os pecados perdoar, que faz no mundo per mãos sabores, rosa das rosas et flor das flores, deu-me-lhe muito amor et servir, cá punha de nos guardar de falir, des e dos erros nos fez repentir, que nós fazemos como pecadores, rosa das rosas et flor das flores. Esta dona que tenho por senhor, et de que quero ser trovador, se eu perrem possa, ao ver seu amor, dou ao demos outros amores, rosa das rosas et flor das flores, dona das donas, senhor das senhores. Então, nessa cantiga, o que vemos é justamente essa louvação da imagem da Santa Maria, que seria uma mulher, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, essa pessoa louvada, que salva as pessoas, que nos redime dos pecados, que nos cura das coitas, que tem prazer, piedade e alegria. Por isso que a todo momento vemos esse refrão enfático, em que ele diz que ela é a rosa das rosas e a flor das flores, a dona das donas e o senhor das senhores. Obrigado e bons estudos. Espero que tenham gostado do vídeo.